dos lábios de Jesus quando Mateus registra este acontecimento. O texto está escrito: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dai-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz ele: ide vós também para a minha vinha, e dai-vos-eis o que for justo. Amém. Aqueles que puderem, tornem os vossos assentos, se assim for possível. Enquanto tomo este texto para transmitir uma palavra motivadora, estimuladora, e para isso eu quero falar-lhes sobre adoradores da última hora. Os desafios que nos afrontam e nos confrontam nestes últimos tempos. Quando nós observamos o texto e o seu contexto, a Bíblia nos mostra que depois de uma recusa, de uma proposta recusada por um jovem denominado de jovem rico, então houve questionamentos dos discípulos para com Jesus. Então Jesus conforta os discípulos acerca desta chamada. Então é quando Jesus registra Mateus, ele expressa alguns pormenores estes que os seus ouvintes sabiam do que eles estavam falando. Se nós observarmos, a economia, na sua maior parte da época, girava-se em torno da pecuária e da agricultura. Então, o que Jesus está mencionando, ele está tomando os 5 períodos de um dia em um contexto de um calendário normal para explicitar os desafios e a história que nos trouxe aqui. Se nós observarmos, vejam que ele menciona 5 horários, e nós sabemos que no contexto da época o dia judaico era contado de 6 da manhã às 6 da tarde. Portanto, Jesus apresenta a princípio o horário da madrugada. Ele mostra aos seus discípulos que aqueles que deixaram pai, mãe, filho, mulher, esposo por amor a ele, nunca seriam decepcionados acerca das recompensas, porque um dos apóstolos perguntou ao Senhor: nós que deixamos tudo para te seguirmos, o que ganharemos? Então ele disse: nesta vida 100 vezes tanto, e ainda extra a vida eterna. Então ele entra no contexto da história da igreja, na história da queda do homem e de adoradores que, quando achavam-se que não tinha mais jeito, eles permaneceram adorando através das gerações e através das dificuldades. Se nós observarmos o primeiro horário, se nós observarmos os primeiros desafios, nós vamos deparar-nos com o horário da madrugada. Vejam, aqui eu estou e com certeza aqui também é movido grande parte da economia por questão rurícola, aonde a cana-de-açúcar dá-se para notar, além das indústrias, ela também tem um peso na economia. Haja vista que a empregabilidade é bem maior. Quando nós observamos o contexto da madrugada, eu faço questão de mencionar, ele exige mais coragem, é mais desafiador, porque é abrir caminhos. Eu, a partir dos 12 anos de idade, eu comecei a cortar cana, porém o meu pai saía de 4 horas da manhã, ainda escuro, para abrir, chamava-se eito, porque eu não ia na madrugada, porque o risco era maior.
Então, a minha mãe preparava o café para que eu levasse, e eu saía de 6 da manhã. Se nós observarmos o horário da madrugada, é o horário que existe mais dificuldade, é mais desbravador. Então, é o que Cristo começa a mostrar, segundo um contexto teológico, acerca da história da igreja, e mencionando o peso de adoração e de comprometimento que está sobre esta geração. Se nós observarmos, desde a queda do homem, foi frustrante. A Bíblia diz que quando o homem pecou, a perspectiva era desfavorável, pois o homem, ele não tinha capacidade de retornar-se a Deus. Quando nós observamos, ao passar do tempo, o homem expulso da presença de Deus, destituído da presença de Deus, sem perspectiva de adoração. O entanto, é que quando o escritor aos Hebreus, ele faz menção do Velho Testamento, capítulo 11, ele estimula a sua geração tomando exemplo do Antigo Testamento. Se nós observarmos o livro dos Hebreus, a partir do capítulo 11, ele está mencionando de homens e mulheres que por meio da fé adoraram a este Deus. Veja que no meio do caos, que tinha tudo para não adorar, ele menciona e faz uma relação. Ele diz que por meio desta fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Ele continua dizendo que por esta mesma fé, desde o horário remoto, alguém sempre estava adorando a Deus e andando com Deus. Ele diz que por esta mesma fé, Enoque também andou com Deus e foi transladado, porque Deus os transladou. Quando ele faz menção do Antigo Testamento, ele diz que Abraão, ele ouvindo, recebendo a proposta e a promessa e a chamada, mesmo sem saber para onde ia, ele acreditou e foi por meio da fé. Então ele diz que a própria Sara também acreditou na esperança de que Deus iria lhe dar um filho. Porém, ele diz que todos estes morreram sem ver a promessa, mas não desistiram, porque tinha esperança desta promessa maior, vivendo na terra, sabendo que era peregrino e tinha uma terra celestial a esperar. Quando ele continua o texto, ele diz que por esta mesma fé, Isaac abençoou os seus 2 filhos, Jacó e Esaú, acerca das coisas futuras. Quando ele faz menção, ele diz que Jacó, já sendo velho, já encostado no seu bordão, ele abençoou os 2 filhos de José acerca das coisas futuras. Ele, pai de Jacó, ele chega em Moisés e ele mostra que Moisés já era grande. O texto diz: Moisés já grande, com livre-arbítrio, com poder de decisão, ele recusou, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó, a maior autoridade politicamente e economicamente da época, mas não quis. Ele antes preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que gozar de um pouco do pecado. Ele recusou, ele preferiu o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele, escritor os Hebreus, continua dizendo que por esta mesma fé, homens desbravaram o horário da madrugada em um contexto de decisão e de escolha. A escolha era de livre-arbítrio. Ele continua dizendo que depois de Moisés, ele diz que agora Raabe, a prostituta, não pereceu com o Jericó, mas porque escondeu os espias, Deus a conservou por meio da fé. Ele diz que falta-me tempo para falar de Baraque, de Gideão, de Jefté, de Sansão, de Samuel e de Davi. Ele diz que homens que desbravaram o horário da madrugada sem ter uma perspectiva favorável no contexto normal, mas a esperança da fé fazia eles adorarem a Deus. Veja que o contexto é tão tremendo que ele continua dizendo que estes homens, eles não tinham a facilidade que tem a nossa
geração era homens que ele diz que na sua simplicidade, por meio da fé, adoravam a Deus independente das circunstâncias. Ele diz que estes homens, sendo simples, mas eles não abriam mão na batalha, eles enfrentavam e na batalha se esforçavam, da fraqueza tiravam força, homens que fechavam boca de leões e apagavam a força do fogo. Ele diz que por esta adoração estes homens escapavam do fio da espada e ainda glorificava a Deus. Ele diz que por esta mesma adoração estes homens não tinham apartamento na época dele, nem moravam em condomínio, mas mesmo assim, morando nas cavernas, nos buracos da terra, eles não paravam de adorar a Deus por meio da fé. Eles não tinham sapato luxuoso, ele não usava terno da Tommy nem da Ralph Lauren, era vestido de pele de carneiro e de ovelha. E ele diz, muitos deles foram esbufeteados, cerrados pelo meio, maltratados e forlados vivos, mas não desistiam. Eram homens que adoravam, que ele diz que o mundo não era digno desses homens pisando na terra. Olha o que é que ele diz. Ele diz que estes homens, por meio da fé, esta geração da madrugada, mesmo assim, ela não desistiu de adorar, e pela fé eles alcançaram bom testemunho diante de Deus. Portanto, o texto diz que os trabalhadores da madrugada, a geração da madrugada, mesmo alcançando bom testemunho diante de Deus, ainda não entraram na promessa. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus não permitiu que eles entrassem sem a gente, sem uma geração futura, porque Deus tinha coisa maior e melhores para a nossa geração. Então os trabalhadores da madrugada, veja que o último trabalhador da madrugada se chama Malaquias, na base do Antigo Testamento, e Malaquias termina a profecia dele anunciando que o sol ia nascer, viria dias de ajuste e de conserto. Olha o que é que ele diz no capítulo 4: o dia do Senhor virá, e ele virá terrivelmente, ele virá como um fogo devorador. Ele, que todo que comete a soberba e a iniquidade, será queimado feito palha. Ele virá como lavandeiro, ele limpará toda a imundícia e deixará tudo limpo. Mas ele diz, mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele vem trazendo salvação debaixo das suas asas. Termina o horário da madrugada. Acharam que Deus tinha desistido do ser humano. O sistema era cruel, era esse sistema. Agora entra 400 anos sem Deus falar alguma coisa. Nesses 400 anos sem Deus se manifestar a Israel, então agora acontece coisas extraordinárias. Deus no silêncio continua trabalhando, aproveitando para o sol nascer. Então a Bíblia diz, e a história enriquece, que neste período de silêncio intestamentário de 400 anos, a coisa mudou no mundo antigo. O Império Greco-Macedônio, liderado por Alexandre o Grande, ele helenizou todo o mundo antigo. Haja vista que Alexandre foi um grande conquistador, e como agora o grego, a língua principal de todo mundo. Mas agora Deus trabalha no berço cultural através de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande heleniza todo aquele mundo com a língua grega, então vem o Império Romano, o mais forte império que já existiu. O Império Romano subjuga o Império Greco-Macedônio no momento do silêncio entre a madrugada e o nascer do sol. Porém, agora os romanos subjugam o Greco-Macedônio e liberta das guerras, porque as guerras eram constantes, e por meio da Pax Romana a paz estabeleceu. Quando a paz reinava, quando o mundo estava calmo, agora acontece algo surpreendente. O dono da vinha sai à terceira hora, o horário de 6 às 9 da manhã, e quem é que aparece? Agora Deus resolve
começar o reconhecimento. A Bíblia diz que apareceu no YouTube um certo pregador, apareceu no Facebook um certo pregador. Não, a Bíblia diz que apareceu no deserto da Judeia João Batista pregando o evangelho de arrependimento. João Batista entra dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Aqueles que não produzirem frutos dignos de arrependimentos serão cortados e jogados no fogo. João Batista entra no anonimato, e é nesta última